Convidá-los a abrir comigo a palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Hoje nós estamos a celebrar, como certamente se lembrarão, a entrada triunfal do Messias, Jesus, em Jerusalém. É um dia histórico, é um dia importante. Foi o dia em que o Messias aceitou ser proclamado como rei. Foi o único dia que isso aconteceu. Se nós estudarmos toda a sua rota, digamos, desde Nazaré até a sua subida a Jerusalém, a sua última subida, nós vemos que ele, a cada passo, queriam fazê-lo rei, queriam exaltá-lo, queriam proclamar a sua realeza, mas ele sempre evitava, sempre dizia: não façam isso agora, por assim dizer, ainda não é chegada a hora. Era importante que o Messias mostrasse os sinais, as suas credenciais de Messias, libertar os cativos, pregar o Evangelho, curar os enfermos. Eram as características, eram as credenciais que o Messias iria revelar como o verdadeiro, porque naquela época havia uma grande efervescência messiânica, como hoje também estamos a assistir, e a cada passo aparecia um que se intitulava o Messias. Eu sou o Messias, então havia um grupo de seguidores, haviam revoltas, porque naquela altura em que o Senhor Jesus viveu, havia uma grande opressão política, forte, terrível, incompreensível para os nossos entendimentos. Vivemos num país de liberdade, não sabemos o que é viver debaixo da tirania de uma força estranha, um país, uma potência opressora que vem oprimir, que vem nos tirar os impostos, que vem extirpar tudo aquilo que nós temos, vem oprimir, vem levar os nossos jovens para as religiões, vem violar as nossas filhas. Enfim, é algo terrível que estava a oprimir a nação da Judeia, muito em especial, e por isso mesmo a ideia de um libertador, alguém que viesse como o rei Davi com uma espada e com um exército capaz de expulsar aquele domínio romano, seria muito bem-vindo. Seria o Messias. A visão era o Messias forte, o Messias poderoso, o Messias libertador. Não era a visão do Messias sofredor, o Messias que vai ao madeiro, que vai à cruz, o Messias que tem que morrer, o Messias humilde. Não havia esse entendimento, embora que os profetas do Velho Testamento já haviam dito: eis aí, o teu rei virá montado sobre um jumentinho. Ele virá montado não em cavalo branco, uma grande ostentação, com um grande séquito, mas ele virá na sua humildade e virá expiar os nossos pecados. Então, Jesus, ao provar, ao tentar provar, dentro desse ambiente, que ele era o verdadeiro, que ele era o único, o ungido, a palavra Messias significa ungido de Deus. Havia muitos que eram ungidos pelos homens, havia muitos que eram ungidos pelas conveniências, não é? Mas Jesus era o único que era ungido de Deus, ungido do Pai. E por isso mesmo ele tinha que provar, pelos seus atos, pelas suas ações, que de facto ele vinha de Deus, era o próprio Deus que curava. Mais ninguém o podia fazer. Era o Deus que curava os leprosos. E sabem que, meus irmãos, se pensarmos bem nas curas que o Senhor realizava, ou realizou, não eram curas assim de desconfiar, não é? Eu já assisti a algumas curas, a algumas ditas campanhas, em que eu fiquei um pouco pé atrás. Eu sou um pouco cético por natureza, um pouco racionalista, e o Espírito Santo muitas vezes tem que trabalhar essa área, mas às vezes há coisas que eu não consigo
ver com o mesmo crédito que outros, porque quando dizem que foi curado de uma dor de cabeça, foi curado de uma dor daqui da coluna, foi curado daqui e da lá, digo, bom, ok, quem sou eu para estar a duvidar? Só que o Senhor Jesus não curava dores de cabeça, não vimos ele a curar dores de cabeça, nem hérnias, nem coisa do género. Ele curava, era aquilo que era visível, que era incontestável, curar o leproso. Não havia cura para a lepra. O leproso era um marginalizado, ele era ostracizado, ele não podia viver no meio da cidade, havia lugares, bairros, havia ilhas, por assim dizer, não é? Bairros especiais para os leprosos. E quando entravam, quando passavam, tinham que dizer leprosos em voz alta para que toda a gente se afastasse do caminho. Era uma situação terrível. E quantos leprosos Jesus não curou? Cegos, pessoas que toda a gente sabia que andavam a pedir, a mendigar, porque eram coitados, eram cegos de nascença, alguns deles, e as curas eram reais, paralíticos de nascença. Então, ele quis comprovar, de facto, a misericórdia de Deus, não só ao curar os enfermos, ele mostrava o seu poder, mas também a misericórdia de Deus. Jesus não ficou, nem fica, indiferente ao sofrimento. Há muita gente que culpa Deus quando as coisas correm mal. Passam toda uma vida a duvidar da própria essência de Deus. Eu já não falo de existência porque Deus não existe. Deus é. Uma coisa que existe teve um princípio. Deus não existe, Deus é. As pessoas negam as evidências gnósticas, mas depois quando acontece alguma coisa de mal, quando há guerra, quando há tragédias, não sei porquê, eles apontam logo o dedo para o único, não é o culpado. Apontam o dedo para Deus. Agora eu os pergunto com toda a franqueza, será que a guerra na Síria, onde aquelas facções estão-se a dizimar, onde aqueles grupos estão a arrebentar com toda aquela estrutura física, onde há poderes, há interesses macabros envolvidos, será que Deus é culpado daquilo? Será que Deus provocou aquela guerra? Ou não será antes a ambição dos homens, os lobbies, as vendas das armas, essa poderosa máfia que quer viver à custa do sangue dos outros, os interesses do petróleo e tantas outras coisas? Será que Deus é o culpado da fome na África, quando nós sabemos que a maior parte daquelas nações são regidas por ditadores sanguinários, autocratas, que atraem para si toda a riqueza, a produção do petróleo e tudo aquilo, vai tudo para os seus bolsos, para as suas famílias, concentram toda a riqueza daqueles países. Muitos deles estão tão ricos em minerais, em recursos. No entanto, eles preferem acumular para si próprios, violando todos os princípios de Deus, deixando aquele povo na miséria, na desgraça. Quem é o culpado disso? É Deus o culpado disso? É claro que não. Então, Jesus tinha que provar, mostrar que o Deus verdadeiro não é aquele Deus que os religiosos, que os teólogos da época, os fariseus, mostravam toda aquela rigidez. Um Deus afastado, um Deus indiferente aos problemas, ao sofrimento das viúvas, dos pobres, dos órfãos. Esse Deus era o Deus da religião, era o Deus do formalismo. E Jesus veio romper com todos esses paradigmas e veio mostrar um Deus que se faz carne e osso, um Deus que veio habitar entre nós e, como diz o apóstolo João, e tocámos nele. Nós tocámos em Deus. E nós também, pela fé, hoje estamos tocando em Deus, estamos a tocar na sua glória,
estamos a chegar à sua presença, estamos a tocar na sua bondade, estamos a chamar a sua atenção, estamos a invocar o seu nome, estamos a cultuá-lo conforme Ele deseja que nós façamos. Jesus veio há 2000 anos, entrou na cidade de Jerusalém, então e foi proclamado como rei, e o povo lançava as suas vestes no chão e naquele burrinho dizia: Hosana àquele que vem em nome do Senhor. O cordeiro estava sendo exposto nesse dia. A Páscoa judaica era o dia, uns dias antes da Páscoa, em que o cordeiro era exposto para a sua execução. Nesse mesmo dia, o Cordeiro de Deus também é exposto, é publicamente homenageado como rei. Mas nós estamos aqui, meus irmãos, por causa daquilo que ele fez lá naquela cidade, em Jerusalém. O seu triunfo não se deve aos aplausos das multidões. O seu triunfo não se deve àquilo que o homem tenha conseguido fazer dele. Mas o seu triunfo se deve à obra que ele sozinho executou por nós, cumprindo toda a lei, cumprindo todos os sacrifícios do Velho Testamento. Todos eles ele conseguiu de uma só vez anular, cumprindo o projeto divino de expiar os pecados de toda a humanidade. E ele o fez sozinho, vitorioso. Nós estamos entrando nessa semana em que celebramos a grande vitória da morte e da ressurreição de Jesus. Mas também estamos a anunciar que assim como ele há 2000 anos entrou triunfalmente em Jerusalém, mas com uma postura de humildade, ele virá em breve, não mais montado sobre um burrinho, mas montado num cavalo branco, e virá dos céus com o seu séquito, com o seu exército. Nós viremos também juntamente com ele para reinar sobre a terra, e na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não virá mais para ser analisado pelos homens, para ser escolhido ou rejeitado, para ser vítima dos nossos pecados. Ele virá para reinar, para julgar o mundo com justiça. Então nós anunciamos esse Evangelho, o Evangelho daquele que veio para expiar os nossos pecados, para nos libertar de todas as opressões, para curar as nossas enfermidades, mas também anunciamos aquele que virá muito em breve para reinar em toda a terra. Louvado seja o seu nome. E, meus irmãos, neste texto que a gente vai ler agora, nós vemos um convite que é fundamental na vida de qualquer pessoa. Porque para a maior parte do nosso povo, a fé cristã é uma coisa do passado. Estávamos a ler uma estatística recente numa revista conceituada no nosso país e ficamos alarmados ao ver que quase metade da nossa juventude não tem nada a ver com religião. Já se declaram não religiosos, não se sentem ligados a qualquer forma de expressão religiosa. Estamos a ver dias de uma autêntica iliteracia cristã. Hoje nós, quando falamos com muita gente das áreas mais jovens, os adolescentes, os jovens de hoje, nós encontramos um completo desconhecimento do que é a fé cristã, do que é o cristianismo, de quem é de facto a pessoa de Jesus. Eles sabem muito mais acerca dos grandes futebolistas, dos grandes atores de cinema, dos grandes rockstars e outras coisas, sabem muito mais e como sabem do que acerca da pessoa que mudou a história, o antes e o depois, a pessoa de Cristo Jesus. Então nós temos que trazer de novo esta mensagem. Nós temos que proclamar o Evangelho. Não temos que provar a essência de Deus, não temos que provar coisa nenhuma, porque Deus não se esforça para se provar a si mesmo. Ele é, a sua essência já é, Ele é e sempre será. Nós temos é que proclamar essa verdade. Nós temos que anunciar este Evangelho dentro das nossas casas, claro, começando por aí, mas também anunciar das formas em que nos sentimos, eu diria, mais experientes ou mais capazes
uns através da escrita, outros através da pregação, outros através do testemunho, no café, no local de emprego. Alguns têm até o dom do evangelismo, o dom de serem evangelistas, é um dom dado por Deus, mas isso não tira ou anula o facto de todos nós devemos ser testemunhas de Cristo Jesus. O livro dos Atos diz serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como na Samária e até aos confins da terra. Portanto, nós não temos que ser necessariamente evangelistas, como o dom de evangelista. Deus abençoa, precisamos de muitos deles, mas todos nós somos chamados para testemunhar de uma forma ou de outra. E nós temos um país carente do Evangelho. Nós temos um país que vive debaixo de muitas maldições. E nós sentimos isso na pele, a idolatria. A idolatria não é só Fátima, não é só os bonecos que se veem nos cafés e outros lados. A idolatria do futebol é uma idolatria terrível. Ele apodera-se das pessoas, as pessoas vibram, as pessoas vivem para aquilo, elas cultuam aquele prazer. O hedonismo, a corrida para o prazer imediato, todas essas tendências que estamos a ver na nossa sociedade e que são contrárias ao projeto de Deus, porque o Senhor deseja ocupar o centro da vida de cada ser humano. Nós fomos criados por Deus e fomos criados para Deus. Então só nos centralizamos, só seremos equilibrados, só seremos pessoas normais quando nós encontramos o foco, quando nós nos centralizamos naquilo para o qual nós somos destinados. Nós somos destinados para reinar com Cristo. Nós somos destinados para Deus, para viver com Ele. E segundo Paulo, nós, os filhos de Deus, que já reconhecemos Jesus como o Senhor das nossas vidas, nós já estamos centrados com Cristo, a sua glória. Nós já pertencemos, nós já somos vistos como uma parte integrante da família de Deus. Que o Senhor seja honrado nas nossas vidas neste dia. Capítulo 24, irmãos. Vamos ler este capítulo, uma parte dele. É um dos textos que eu mais gosto. Eu gosto de toda a Bíblia, claro. Mas alguns temos uns textos favoritos que mexem muito connosco. E este texto refere-se a uma caminhada, todos conhecem, chamada Estrada de Imaús, o caminho de Imaús, uma localidade próxima de Jerusalém. E depois, no dia da ressurreição, talvez pela hora do, não sei, do almoço, mais tarde um pouco, estes, diz aqui no versículo 13, no mesmo dia, ou seja, o dia da ressurreição, iam dois deles, dois discípulos, iam para uma aldeia que estava em Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. O que havia sucedido? A morte. Eles não sabiam da ressurreição. Eles falavam apenas da morte, da tragédia. Eles queriam voltar costas a Jerusalém, onde tudo tinha acontecido, onde os sonhos tinham acabado, onde todas as expectativas de que aquele fosse o verdadeiro Messias tinham afundado. Porque afinal, a imagem que estava neles era aquele corpo dilacerado na cruz. Nada mais. Era sobre isso que eles iam falando. Versículo 15, aconteceu que iam eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Deixem-me só pausar aqui ligeiramente. Meus queridos, quantas vezes Jesus está caminhando ao nosso lado e nós não nos apercebemos? Já pensaram nisso? Às vezes estamos a passar um dia difícil, estamos a passar um dia em que nós queremos voltar costas às tragédias, aos acontecimentos, queremos tentar esquecer e queremos nem falar do assunto. Mas o assunto não sai de nós. E
de repente o Senhor está a querer falar connosco, a querer nos abraçar, nos confortar, nos mostrar uma outra dimensão que nós não vemos, uma outra realidade que nós desconhecemos. E nós estamos como que os nossos ouvidos, nossos olhos fechados, porque preferimos falar da tragédia. Nós somos um povo assim, o povo português é um povo ligado muito à tragédia. É por isso que as televisões se banqueteiam com aqueles crimes, o sangue, aqueles programas que algumas pessoas tanto gostam de ver, coisas macabras, coisas trágicas, o drama, o choro. Eu acho que é desumano pôr uma pessoa diante das câmaras de televisão a chorar. Eu acho que devia ser privado, devia ser evitado, mas eles sabem que o povo gosta disso, do drama, a tragédia, normalmente quando é para os outros, não é? Quando é para cima não gostam. E nós às vezes temos essa tendência de só ver as coisas do lado do horrível, do inconsequente, daquele drama que não tem mais saída. É essa a disposição daqueles homens que haviam convivido com o Senhor durante 3 anos, tinham visto os milagres, tinham visto as promessas do céu. Eles tinham ouvido poucos dias antes Jesus a dizer: eu vou preparar-vos lugar, eu vou para o Pai, eu vou levá-los, quando eu vier eu vou levá-los comigo, porque eu quero que onde eu estiver vós estejais também. Mas isso estava esquecido. Às vezes nós encontramos o povo de Deus a falar mais dos problemas, das dificuldades, do que acerca da bendita esperança, da gloriosa vinda do Senhor. Irmãos, esse é um dos temas mais importantes hoje em dia para ser pregado nos púlpitos, é a vinda do Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz que se a nossa vida se resume apenas àquilo que estamos a experimentar no dia a dia, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque nós nos privamos de tantas coisas que trazem prazer aos outros e nós as evitamos para que não sejamos levados na mesma onda. Nós buscamos outras realidades. E é sobre isso, irmãos, que nós devemos concentrar, diz a palavra, concentrai a vossa mente nas coisas que são de cima, naquelas coisas que trazem esperança, naquelas coisas que trazem uma grande expectativa para a vida dos cristãos. Dizia o Dr. Billy Graham, uma vez, numa entrevista ao cético, dizia ele: sabe uma coisa, eu já li a Bíblia toda e sei que as coisas vão acabar bem para o povo de Deus. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia é um livro de tragédia, é um livro de guerras, mas é um livro de vitórias também. E acima de tudo, para o povo de Deus, é importante sabermos que tudo vai acabar bem para nós. Aleluia! Nós iremos acabar bem. Não estou a dizer que vamos ter uma campa muito bonita, ou vamos ter um mausoléu cheio de flores. Eu quero lá saber onde é que eu vou ficar. Metam-me no buraco mais barato, porque o corpo não tem qualquer interesse naquela hora, meus irmãos. Mas a nossa esperança está nos céus. Cristo Jesus nos vai receber em glória. Nós iremos celebrar as bodas com Ele, seremos abraçados por Ele, seremos parte dele, seremos a sua noiva, seremos a sua esposa e viremos reinar com Ele aqui na terra. Que privilégio, que glória nos espera. É por isso que nós estamos tão alegres. Eu vejo-nos com alegria esta manhã, porque estamos a pensar nos problemas, nas dificuldades, mas se nós pudéssemos perceber um pouquinho da realidade que nos espera. Queridos amigos e irmãos, aquilo que nós vivemos hoje não é a realidade. Isto não é a realidade. Se para si isto é bom, é a sua realidade, então você ainda não descobriu os tesouros daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem veio à mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é para os evangélicos, não é para os batistas, não é para os irmãos,
não é para os pentecostais, é para aqueles que o amam. E se nós amamos o Senhor, nós também amamos a sua vinda. E aqueles que amam a sua vinda terão uma coroa de glória que os espera. Eu estou certo que, apesar dessa expressão triste que alguns têm esta manhã, eu estou certo que o vosso coração está alegre. Amém? Posso acreditar? Amém? Há aqui dois irmãos que estão alegres, graças a Deus. Há mais alguns que estão alegres esta manhã. Porque hoje é o dia do Senhor. Hoje é o primeiro dia e hoje é o 8º dia. O 8º é o dia da perfeição. Primeiro é o início, o alfa e o omega. Nós estamos hoje a celebrar o dia do Senhor. Não é um dia para nós. Temos que comer, se calhar. Temos que descansar. Mas é o dia do Senhor e é o dia para o Senhor. Não é o dia para ir às compras. Não é o dia para andarmos a fazer aquilo que se faz ao sábado, ou à quinta, ou à segunda. Hoje é o dia para nós pararmos, descansarmos a nossa mente, o nosso físico e pensarmos nesse grande Deus do qual nós cantámos há pouco, um grande é o meu Deus. Eu espero que isso não seja um cântico só para o domingo de manhã, mas que nas nossas viagens, nas nossas deslocações, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, nós possamos ver a mão de Deus. Amém? Possamos ver o grande Deus que nós servimos. E tão pequeninos que nós somos. Mais uma razão para nos querermos aproximar dele, para vermos a sua grandeza. Por isso, irmãos, nós vamos continuar rapidamente para chegar ao final. Jesus aparece e diz: que palavras são essas que vocês estão a trocar entre vocês? E porque estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: tu és só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nelas têm sucedido nesses dias. Não te apercebeste da tragédia que aconteceu? Bom, ele lhes perguntou quais. Eles disseram, Jesus sabia obviamente, mas ele quis perceber em que estado estava a alma daqueles homens. Os que dizem respeito a Jesus do Nazareno, que foi, vejam só o que é que eles dizem de Jesus. Não dizem que ele é o Messias, não dizem que ele é o Rei, mas dizem que ele é o Nazareno. Nazareno significa uma pessoa desprestigiada. Os cristãos do primeiro século eram chamados Nazareno porque eram os nazarenos. Aquela pobre gente, aqueles incultos, aqueles parolos. Estão a ver? Vejam só o que já estava na mente deles. Afinal, ele não é assim tão grande. Ele é o Nazareno. Foi um profeta. Foi. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Mas vejam só que triste confissão esta. Até muitos historiadores, até o Flávio Josefo, que era um historiador judeu da época, que não se converteu a Cristo, mas ele reconheceu que Jesus era um grande profeta. Ele reconheceu na sua obra, Guerra dos Judeus, que o Messias, Jesus se intitulava o Messias e que fez grandes prodígios entre o povo. Até um descrente reconhece isto. Este é o testemunho de muitos descrentes. Mas não há aqui a identidade divina, não há aqui o Messias, isso é esquecido. E como os príncipes, versículo 20, os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Nós esperávamos que fosse ele o Messias. Mas agora, com tudo isto, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns que estavam connosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó necios, ó tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram.
Porventura não convinha que o Messias, o Cristo, padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E aqui dá-se agora o maior estudo bíblico de todos os tempos. Eu gostava de estar a ouvir, a participar. Eu gosto muito de estudo bíblico. Acho que alguns também gostam. Quantos irmãos aqui é que vêm regularmente ao estudo bíblico da igreja? Quantos? E só... Que tragédia! Não é só aqui, irmão. Não é só aqui. O estudo bíblico e a oração são dois dos pilares fundamentais da igreja. A igreja é sustida em 4 pilares. Atos capítulo 2, versículo 42. A comunhão, o partir do pão, as orações e a doutrina dos apóstolos. O estudo bíblico. Imaginem o que é estar a ouvir o estudo bíblico da boca do autor da palavra. Imaginem a pedagogia, imaginem a exegese, imaginem. Por isso aqueles homens dizem, já a seguir, que eles não percebiam, mas o sangue deles estava a borbulhar. Alguma coisa diferente estava a acontecer dentro deles, porque havia uma identificação esquecida. Às vezes nós nos esquecemos qual é a nossa identificação. Nós somos cidadãos nacionais, nós somos expoliados dos nossos impostos. Eu sei tudo isso, irmãos. Queixem-se à vontade, que eu também me queixo muitas vezes. Mas lembrem-se que a nossa principal cidadania é aquela que está registada nos céus. Não é? Nós somos cidadãos do reino dos céus. E toda a gente está tão triste. Parece que a gente gosta deste tipo de vida. Irmãos, nós somos criados para Deus, como já vos falei, é para lá que nós vamos voltar, para a comunhão com o Pai. E por isso mesmo, queridos irmãos, é importante que nós entendamos a nossa identificação. Não tem nada a ver com os projetos deste mundo. Se você pensa que vai melhorar o mundo, você está a caminho de uma grande desilusão. O mundo irá ficar cada vez pior. Estas são as notícias que a palavra nos dá. Há pessoas que tentam melhorar o mundo, mas é como o meu pai dizia numa expressão que ele usava muitas vezes, é como lavar a testa a burro negro. Se tem um burro negro, você lava a testa, quanto mais lava, mais negra fica. Não vale a pena. Não adianta. É como pintar um carro enferrujado, você pintou o carro, toda a gente gosta do carro, mas daí a um tempo toda a ferrugem começa outra vez a aparecer. Não adianta. Meus irmãos, nós temos que entender que a nossa identificação é não com este mundo. Por isso Paulo diz, não vos deixeis moldar, não sejais configurados da maneira que eles querem, resistir aos projetos que eles têm para as vossas vidas. Eles querem moldar-vos à maneira deles. Eles querem moldar-vos à forma que eles querem. Por isso Paulo diz, não vos conformeis, não vos deixeis moldar. Nós temos que ser resistentes, nós temos que ser rebeldes em relação aos projetos do mundo e submissos a Deus. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Imagina. Isaías 53. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O pecado que estava sobre nós, ele levou sobre si. Orava pelos seus transgressores, quando era filho. O Salmo 22, Pai, porque me abandonaste. O Salmo 69, tantos textos de Moisés que anunciavam a Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, anunciavam um Redentor, como Moisés anuncia esse Redentor que viria. O salmista Davi, ele vê 1000 anos antes a morte expiatória. Ele transcreve exatamente as palavras que iriam ser
proferidas naquele ato de expiação lá na cruz. E agora, para concluirmos, chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para meio. Agora vamos ver aqui o ponto principal. Só mais alguns minutos da vossa atenção, porque o melhor fica agora para vir, para o fim. E como eles o constrangeram, dizendo: fica connosco. Irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Se há uma expressão que Deus deseja ouvir da boca do homem, é exatamente esta: fica comigo, Senhor. Não vais embora. É tão bom estar a ouvir as tuas palavras. É tão bom sentir a tua presença. Tu és diferente dos outros. Aquilo que eu sinto não é normal. É sobrenatural. Senhor, por favor, fica. E sabe, quando Jesus ouve um convite destes, ele não resiste. É o convite irresistível. Ele não resiste a este convite. Seja da parte de quem vier. Pode ser do maior criminoso. Pode ser do maior agnóstico. Pode ser do maior religioso. Mas quando a pessoa percebe que ao seu lado está alguém que lhe pode trazer o mais importante da vida. E quando o Espírito Santo gera em nós esse entendimento, e nós percebemos a urgência do momento, o apóstolo diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Há muita gente que já ouviu o Evangelho vez após vez e o seu coração está endurecido, porque nunca foram capazes de dizer: Senhor, entra na minha casa, fica comigo. Eu quero que vivas agora comigo para todo sempre. Diz aqui no versículo 29, na parte final: e ele entrou para ficar com eles. Esta é a promessa de Jesus. Ele entra na casa daqueles que o convidam. Ele não força ninguém. Ele não manipula. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Eu não sou muito calvinista, irmão. Desculpem lá. Eu sou mais defensor do livre-arbítrio. Deus dá a cada um de nós a liberdade de escolha. A liberdade de o convidar, a liberdade de o rejeitar. Eu creio nisso. Porque eu não sou um robô. Deus não criou robôs. Deus criou seres humanos com a capacidade de lhe virarem as costas. Sofrerão as consequências, como é óbvio. Mas também com a possibilidade de entender a preciosidade da pessoa que Cristo Jesus representa e convidá-lo a entrar. E aconteceu no versículo 30 que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos deles e o conheceram, e eles apareceu-lhes. E disseram para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 que com eles estavam, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho. E como deles, Jesus foi conhecido no partir do pão. Para concluir, meus irmãos, o convite tem que partir do coração do homem. Tem que ser o homem a perceber que não está só no universo. Há alguém, diz a palavra, que os olhos do Senhor acompanham todos os nossos passos, do puro e do impuro, do santo e do ímpio. Todos os nossos passos são conhecidos pelo Senhor. Então Ele vê o caminho de cada um. Ele anseia que a pessoa, ao ver a grandeza da criação, a chamada revelação natural, que essa pessoa quer dar mais de um passo, que essa pessoa quer conhecer mais.
Porque ela já percebeu que isto não é fruto de um acaso, isto não pode ter acontecido assim, por uma coincidência. Não, não é possível. Ele quer conhecer mais, sabe que quando Deus vê o coração do homem a responder à sua revelação natural, Deus se aproxima do homem e Deus lhe dá oportunidades. E há tantos relatos históricos de missionários que encontram tribos a quem eles falam de Cristo. E essa tribo diz lá no meio do mato, na Amazónia, que já sabiam da história, apenas não sabiam o que ele chamava. Ou de outras pessoas que buscam incessantemente a verdade, a realidade, e encontram, como aconteceu com Augusto Cury, que se consideram os maiores ateus da história, mas ele viu as vidas de tantas pessoas transformadas por esse tal Jesus, no qual ele não acreditava, que ele, como psicólogo, decidiu fazer uma investigação. E ao iniciar essa investigação, ele não sabia, mas aquilo que estava no coração dele já era sede de Deus. E sabem, Deus colocou a eternidade no coração do homem. E essa sede, ela só pode ser mitigada pelo conhecimento de quem Jesus é. Mas para isso é importante ouvir Jesus falar. É importante ouvir a palavra de Deus. É necessário, ao entender, não recusar a possibilidade, o privilégio dele entrar em nossa casa e partir pão na nossa mesa. Partir o pão na mesa é um privilégio que os judeus davam aos visitantes. Quando entrava alguém especial que nós prezávamos, nós honrávamos em nossa casa, nós dávamos a essa pessoa o privilégio de partir o pão. Partir o pão era o início da refeição. E sabem que o pão usado naquela época não era essas carcaças que a gente compra aí por 10 cêntimos, não é? Que ao fim de um dia já parece mais borracha que outra coisa. Era aquele pão espalmado e que não era partido assim de qualquer maneira, não era cortado à faca, era partido desta maneira, as mãos eram levantadas. Era feita uma oração de gratidão a Deus, e então o pão era rasgado. Era assim que eles faziam. Foi assim que Jesus fez. E foi por causa disso, desse ato de partir o pão, que as suas marcas foram vistas por aqueles homens. Porque Jesus morreu, ressuscitou com um corpo glorioso, mas as marcas, as cicatrizes ficaram lá, como prova do seu amor, como prova daquilo que ele fez. Foram essas marcas que o apóstolo Tomé, nessa mesma tarde, queria ver para acreditar. O Senhor Jesus lá em Jerusalém diz: ok, põe aqui as tuas mãos, põe aqui os teus dedos, põe aqui a tua mão e vê. Confirma. As marcas estão aqui. Não é o sangue, não é nada, é as marcas, as cicatrizes. Bem-aventurados aqueles que não precisam de ver para crer. Nós estamos aqui esta manhã por causa dessas marcas. Nós estamos aqui esta manhã porque não precisamos de ver uma gravação histórica, não precisamos de ver com os nossos olhos físicos, mas a nossa fé, aquela fé que Deus colocou em nós, é suficiente para crer e vermos que essas marcas existem e que elas são a prova do quanto Ele teve que sofrer em nosso lugar, que são as marcas do amor. Eu quero ler convosco um texto final em Zacarias capítulo 13 e versículo 6. Com isto vamos concluir. Convida esta manhã Jesus a entrar na tua vida. Talvez não tenhas percebido aquilo que Ele fez na tua vida. Talvez não tenhas percebido a humilhação que Ele teve que enfrentar. O Criador do universo ser sujeito às criaturas que Ele próprio criou. Mas Ele não voltou atrás.
O seu caminho era aquele. Porque ele sabia que só dessa forma poderia resolver o nosso problema, que não tinha solução. Jamais nós, alguma religião, alguma filosofia, qualquer prática, conseguiria resolver esse problema. Era um problema de inimizade contra Deus. Era uma separação de Deus. Então ele teve que vir e sofrer as marcas, a crucificação. Sabem que já estava premeditado pelo Pai. Teria ser a crucificação. Ao contrário daquilo que era habitual em Israel. Quando alguém era apanhado num crime ou em qualquer outra coisa, era apedrejado com pedrinhas pequenas, atirado uma ribanceira e apedrejado. Era assim que se fazia. Era uma forma mais misericordiosa, se é que isso se pode chamar misericórdia, mas para que a pessoa não sofresse muito. O método da crucificação foi trazido pelos romanos. Era um método extremamente cruel. Eles faziam isso para que quem passasse nas estradas e visse aquela gente crucificada, disse, segundo Flávio José, só de uma altura foram mais de 1000 judeus crucificados ao longo das estradas, para que as pessoas ficassem aterrorizadas, porque o crucificado podia durar até 48 horas, naquela agonia, aquele sangue a escorrer, aquelas palavras, era algo horrível. Essa ideia que